Meus amigos, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Jesus, nos deixe ver. Enquanto você abre, eu vou orar. Senhor, eu oro por essa noite, eu oro pelos meus irmãos aqui, eu oro por mim, Senhor. Eu oro pelos meus irmãos, que o Senhor encontre uma terra boa no coração de cada um aqui, que o Senhor encontre corações vulneráveis, ouvidos e olhos dispostos a ouvir e ver e obedecer. Que o Senhor encontre uma terra boa, onde caia uma semente e dê bom fruto. Eu oro, Senhor, por mim, que nada venha de mim, Pai, que tudo que é meu vá embora agora. E que somente o Teu Espírito fale, Pai. Nós não queremos atrapalhar o Senhor em nada essa noite. Então, Espírito Santo, Tu tens liberdade no nosso meio, e nós damos total liberdade para Você, de ferir os corações com uma mensagem, de ferir os corações com a Sua palavra, e de ferir os corações com mais algum conhecimento de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos para a Tua glória. Apocalipse capítulo 5, versos 6 a 10, diz assim: Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Amém? Meus amigos, nós estamos entrando na próxima semana, e nós vamos ficar aí durante 40 dias num jejum e oração como família espiritual. Nós entendemos que esse tempo é importante para toda a igreja. Nós não estamos jejuando para nós termos um prédio maior, nós não estamos jejuando para termos outros bens da igreja ou para bens para nós. Se isso acontecer, é um reflexo do favor do Abba, mas nós estamos orando para que nós possamos ouvir e ver. Esses 40 dias nós vamos dedicar ao Senhor para que nós possamos entender um pouquinho mais, ver para onde nós precisamos ir, porque nós não queremos ficar acomodados naquilo que nós já vimos e daquilo que nós já ouvimos. Nós entendemos que precisamos continuar ouvindo e vendo. E eu creio que a palavra de hoje, ela vem como uma inspiração, um encorajamento para que todos nós possamos entrar nesse lugar de oração de verdade. Não aquela oração de amarrar o tênis e indo para o trabalho, sabe? Oração de verdade. Então, eu queria que você me acompanhasse em toda a construção aqui. Geralmente eu demoro, tá? Você que está me vendo pregar pela primeira vez, você se prepare. Tô brincando, tá, gente? Mas é verdade, tá? Talvez eu demore um pouquinho. Eu vou tentar correr, tá? Mas quero deixar que o Espírito faça as coisas. Amém? Mateus capítulo 6, verso 10. Vai lá, rapidão. Mateus capítulo 6, verso 10. Diz assim: Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu.
Essa é a oração do Pai Nosso, vocês lembram disso? Quando você era criança, provavelmente em algum momento da sua caminhada, se você estudou num colégio católico ou um colégio cristão, você foi ensinado a isso. Se você é de uma família já cristã, você provavelmente já ouviu isso. Você já viu os jogadores de futebol orando o Pai Nosso antes de começar o jogo. Vocês já viram isso, sim ou não? Mas eu quero pegar esse trechinho agora. Jesus está ensinando uma oração e esse trecho é muito importante para o que nós vamos construir hoje aqui. Ele diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está falando assim: existe um modelo celestial, perfeito, que ele precisa vir para a terra. E vocês devem orar pedindo para que isso aconteça, assim na terra como é no céu. E ele continua: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e assim por diante. Mas eu quero pegar isso. E agora abrem Apocalipse 5, por favor. Perdão, Apocalipse 4. Vai lá. Você vai abrir bastante a Bíblia hoje. Apocalipse 4. E eu vou ler algumas partes, tá? Para a gente não se delongar. Eu vou pegar algumas partes, eu vou falar o verso e eu vou ler esse verso. Então eu vou ler alguns versos de Apocalipse 4 e alguns versos de Apocalipse 5, ok? Ok, gente? Eu sou carente, eu preciso de resposta. Tá bom? Vamos lá. Preciso saber que vocês estão aí. Vocês estão aí? Sim. Vamos lá. Apocalipse 4, verso 1. Depois dessas coisas olhei, e eis que havia uma porta aberta, onde? No céu. E a primeira voz que eu ouvi, que era como de trombeta, ao falar comigo, disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Diga: suba até aqui. Ok. Imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado, meu Deus, sempre fala sentado no trono. E esse que estava sentado, semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos. E neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Ok? Verso 7. O primeiro ser vivente, 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro, e não tinham descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, que era e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graça ao que está sentado no trono e ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam e diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para sempre. Depositavam as suas coroas, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e poder, porque criaste todas as coisas e por Tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Vamos para o 5? Capítulo 5, verso 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, os 4 anciãos, o mesmo texto que a gente leu agora. Pausa aí. Vai lá para frente. Capítulo 11. Verso 11, perdão. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e a glória. Então ouvi que toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém.
Quantos já leram esse texto alguma vez na vida? Muito bom. Meus amigos, eu quero falar algumas coisas a respeito desse texto para que a gente possa continuar. Eu quero desconstruir primeiro algumas coisas. Eu quero que você primeiramente olhe para esse texto e pense: que lugar é esse? Você já imaginou você num lugar onde tem um trono, raios, trovões, relâmpagos, arco-íris, mar de vidro como um cristal que era de fogo, algumas criaturas que você nunca viu na vida, com olhos por detrás e por diante. Daí você olha 24 tronos, 24 anciãos que jogam as suas coroas diante do Cordeiro, dizendo que Ele é digno. E você ouve a voz de milhões de milhares, milhares e milhares, proclamando a grandeza de Deus. Toda a criação louvando e adorando a Deus. Não é uma cena incrível? Jacó vai falar que terrível lugar é esse, porque é assustador, sim ou não? Só que aqui eu queria desconstruir algo com você. Muitas vezes a gente lê Apocalipse e, por ser coisas que a gente nunca viu na vida e que parecem coisas tão absurdas, nós entramos no mundo da Disney. Nós entramos pensando esse texto como se ele fosse um sonho muito louco que você teve de madrugada. Só que a verdade desse texto, meus amigos, é que isso aqui é um lugar físico. É um lugar que existe de verdade. Esses seres viventes com olhos por detrás e por diante, eles existem de verdade. Isso é físico. Existe um trono lá, e o Pai está sentado lá, fisicamente. Existe um trono à direita do Pai, que Cristo está sentado em corpo. Nós cantamos agora há pouco: acaso o Espírito tem carne e ossos? Farley falou disso semana passada. Existe alguém que ascendeu aos céus, corporalmente, fisicamente, e está sentado lá. Isso é físico, gente. Existem relâmpagos, raios, fisicamente acontecendo agora. Eu quero que você entenda que isso é realmente físico. E que não é um sonho, algo etéreo, imaginativo. Não, cara. João fala: suba aqui, vem aqui, porque existe um lugar, e esse lugar existe, meus amigos. Esse lugar existe fisicamente. E eu li o primeiro texto lá com vocês, e eu quero começar a construir. Tudo bem? É um lugar físico? Sim ou não? Diego, não concordo. Tudo bem, você tem todo o direito do mundo, mas é um lugar físico. Porque esse lugar físico, no grande dia, ele vai descer e vai unir céus e terra. Está lá. É só você ler até o final de Apocalipse. Então existe um lugar físico. Agora, eu falei no primeiro verso que eu li. Eu queria que a gente voltasse lá nele. Apocalipse 5 verso 8. Então imagine a dinâmica ali acontecendo, fisicamente. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles, diga, uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Meus amigos, é um lugar físico, e eu quero te dizer que a tua oração, essas taças de ouro que estão lá,
estão cheias da sua oração fisicamente. Você tem noção? Quero que você entenda isso. Não sei se eu estou me fazendo entender, mas aquilo que você está orando agora, Deus está ouvindo e está sendo armazenado fisicamente em um lugar, na sala do trono. Olhe que coisa importante a gente analisar e prestar atenção nisso. Olha a responsabilidade. As suas orações estão subindo fisicamente. Fisicamente, gente. Diego, como que é isso? Não sei. Fisicamente está sendo armazenado. E diante de um Deus tão poderoso, glorioso, majestoso, que poderia escolher qualquer coisa ao redor do trono dele, na sala do trono, ele escolhe ter um lugar onde ele armazena a sua oração, fisicamente. E essas taças estão sendo cheias noite e dia e noite, das nossas orações. Então eu quero te dizer, eu quero te encorajar, que aquilo que você ora hoje está sendo armazenado, e no devido tempo, isso será respondido fisicamente. Deus cria realidades quando Ele fala, quando Ele ordena. Alguém disse que quando Deus fala, não é mais questão de não é mais questão de uma resposta de tempo, mas de lugar, porque quando Ele falou, Ele criou. Então nós precisamos descobrir como que a gente chega lá, porque Ele já falou. Então, meus amigos, vocês estão entendendo? Então, Ele escolheu ter ao redor do trono um lugar, ou lugares, onde essas orações são armazenadas. E além disso, Ele escolheu que tivessem harpas, música. Deus é um Deus musical. João, vendo o que está acontecendo lá, ele vê vários cânticos responsivos acontecendo, harpas sendo tocadas, os 24 anciãos com essas harpas tocando, o acompanhamento para a adoração no céu. Música não é adoração, mas a música serve à adoração. Então, diante de tudo que Deus poderia ter, Ele tem lugar onde armazena as suas orações, e Ele tem adoração. E eu quero dizer, pessoas, que Davi viu algo. Nós cantamos agora o que Davi viu no tabernáculo de Deus, e a gente vai chegar nesse lugar até o final da pregação. Quero que você preste muita atenção e fique ligado de verdade. Apocalipse capítulo 15, verso 2 a 4, fala sobre as harpas. Eu vou pegar, vamos lá, Apocalipse 15, verso 2 a 4, diz assim: vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que venceram a besta e a sua imagem e o número do seu nome, e eles estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhes foram dadas por Deus. Olha só, acontece uma guerra, vencem a besta, e o que Deus faz? Distribui harpas. Adoração. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembra dessa canção? Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Lembram disso? É da Bíblia, gente, olha só que lindo. É da Bíblia. Eles estavam cantando essa canção, talvez não desse jeito,
mas eles estavam cantando essa canção. Salmo 43, verso 4, diz assim: então irei ao altar de Deus, que é a minha... Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria, ao som de harpa, eu te louvarei, ó Deus meu. Salmo 141, verso 2, fala assim: suba a tua presença, a minha oração como incenso físico, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Então, meus amigos, eu quero, recapitulando, existe um lugar físico, Apocalipse 4 e 5. Existe um trono físico, existem seres físicos, existem anjos físicos, existem 24 anciãos fisicamente, existem orações subindo fisicamente, sendo armazenadas na sala do trono fisicamente, até que o Senhor decida responder isso. Ele poderia escolher muitas coisas, mas Ele escolheu ter lá as suas orações ouvidas e armazenadas, e Ele escolheu a adoração. E dentro disso eu queria começar, agora de verdade, eu dei só a minha introdução, a respeito de oração. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 21. Nossas orações físicas são ouvidas por Deus. E elas são armazenadas fisicamente num lugar, na sala do trono, até o momento devido da resposta. Como é precioso isso. Mateus capítulo 21, verso 12. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Qual que é o contexto aqui, meus amigos? A história bíblica conta. A história conta que... Por que Jesus fez tudo isso ali? Para você que acredita num Jesus hippie, que é só paz e amor, Jesus não vai fazer isso, Ele ama. Jesus chuta as mesas dos cambistas, bate neles, porque eles estavam corrompendo a identidade da igreja. E sabe qual que era sabe por que dessa indignação? O que acontecia nesse tempo? Existiam pessoas que analisavam o sacrifício. Você trazia o sacrifício, e esse sacrifício esse animal precisaria ser perfeito. Só que o que acontecia? Essa pessoa trazia o animal, e essa pessoa que estava lá com esses outros animais para vender, olhava: não, esse aqui não é perfeito, mas eu tenho um aqui que é perfeito para o teu sacrifício. Então eles criaram um comércio de sacrifícios ao redor do templo. Olha que louco. Os vendilhões da fé. Parece hoje, né? Comercializando a fé. Jesus se indigna porque eles estavam transformando a casa dele, que deveria ser uma casa de oração, eles estavam transformando num covil de salteadores. Eles estavam transformando aquilo num comércio, deturpando a identidade da igreja. Isaías capítulo 56, verso 7, da onde que Jesus tirou esse a minha casa será chamada casa de oração? Profecia de Isaías 56, 7. Também os levarei ao meu santo monte e lhes darei a alegria da minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então existe uma profecia bíblica de Isaías a respeito de uma identidade da igreja de Cristo, que fala: a minha casa será chamada
casa de oração para todos os povos. Quando Deus te dá um nome, lembra de Pedro? O que acontece com Pedro? Deus dá um nome para Pedro, fala assim: você é Pedro agora, e sobre essa pedra eu edificarei a minha casa. Ele não está só mudando ou dando um nome para Pedro, mas ele está dando identidade e destino. Então, quando Deus dá um nome para algo, Ele está trazendo identidade para aquilo. Então, quando nós olhamos para a igreja, e quando Ele fala, a minha casa será chamada casa de oração, Ele está falando, essa é a identidade da minha casa. Não é uma casa de entretenimento, não é um supermercado da bênção, é uma casa de oração. E nós precisamos entender isso. Está falando a respeito de como devemos agir como igreja, como deve ser o nosso caráter. A profecia de Isaías e a declaração de Jesus, nesse momento tão tenso ali, está dizendo como que a gente deve atuar como igreja. E como a gente deve ser. Fala de nossa identidade. E sabe, gente, ser uma casa de oração, tá, Diego, mas o que é isso? Ser uma casa de oração não é criar turno. Não é você ter uma sala de oração. Você pode ter uma sala de oração. Você pode criar turnos. Você pode, se você não tem sala de oração, talvez você veio de uma igreja onde tinha a reunião de oração do círculo de oração. Das famosas irmãs do coque. Eu amo as irmãs do coque. Mas essas reuniões não tornam a identidade. A gente pode fazer 1000 turnos aqui. A gente pode ter sala de oração todos os dias. Mas a cultura de oração pode não estar firmada nos nossos corações ainda. A responsabilidade, a identidade de uma casa de oração pode não estar firmada no nosso coração, de verdade. Olhe o que Deus fez, meus amigos. Você olha para o modelo celestial, Deus tem um lugar de importância para a oração, onde elas são armazenadas fisicamente. E nós estamos ignorando isso. Então, entender a identidade de uma casa de oração é você promover uma cultura de oração dentro da comunidade, dando entendimento da importância e da responsabilidade de nos posicionarmos de verdade sobre essa identidade. Está fazendo sentido? Vou perguntar de novo, gente. Está fazendo sentido? Então, nós temos uma identidade como igreja. Não é uma casa de entretenimento, não é uma casa de show, não é um supermercado da bênção. É uma casa de oração. E dentro disso, meus amigos, além da identidade, a profecia de Isaías 56 vai dizer que nós vamos encontrar alegria neste lugar. O que está dizendo? Existe um lugar de oração prazerosa. Existe um momento que isso precisa se tornar prazer, para que isso se torne sustentável. E como tudo na nossa vida, meus amigos, nós precisamos de disciplina, hábito, para depois chegar no prazer. Então, meus amigos, eu não sei como que está a sua vida de oração hoje. Cada vez que eu prego a respeito de oração e adoração, eu reavalio a minha vida. Porque a palavra, ela prega o pregador antes. Como está a nossa oração? A nossa vida de oração de verdade? Eu já encontrei nesse lugar prazer? Está sustentável? Se não, precisa continuar com a disciplina. Disciplina é fazer quando você não tem vontade, gente. Ai, Diego, mas eu não tenho vontade de orar. Gente, quem faz só o que quer é criança. É gente imatura. Quando nós encontramos um lugar de maturidade, nós entendemos que precisamos fazer coisas que a gente não quer fazer, mas que precisa ser feito.
Então a disciplina de oração, ela precisa acontecer, para depois ela se tornar um hábito de verdade, e depois você encontrar prazer, onde a gente não consegue mais viver sem esse lugar. A gente precisa encontrar e construir esse lugar de oração prazerosa, meus amigos. Olha o que Martinho Lutero fala sobre oração. Assim como o trabalho dos alfaiates é consertar roupas, e o dos sapateiros é fazer sapatos, assim também o trabalho dos cristãos é orar. E.M. Bounds, que é um cara que escreve muito sobre oração, nós temos livros dele aqui. Ele fala assim: a oração não deveria ser considerada como um dever que precisa ser realizado, mas ao contrário, como um privilégio a ser desfrutado, um raro prazer que sempre revela alguma nova beleza. Esse lugar de oração, gente, é onde você vai descobrir os segredos de Deus. É onde você vai ter contato com a beleza de Cristo, onde você vai conseguir contemplá-lo e ser transformado. Lembra de 2 Coríntios 3,18? Que quando nós contemplamos a glória de Deus é que somos transformados de glória em glória. É nesse lugar de oração que nós conheceremos quem Cristo é. Desde sempre, o plano de Deus foi relacionamento com o homem. E o lugar de oração faz parte disso. Não tem como fugir disso, meus amigos. Estão entendendo? Então falamos sobre identidade, falamos sobre um lugar onde pagaremos um preço para uma oração prazerosa. Indico para vocês 2 livros. Presença Relacional de Deus, é um livro bem grandinho assim. Teologia Bíblica a respeito da presença de Deus. E tem um livro do irmão Lawrence chamado Praticando a Presença de Deus. É incrível. Leiam. E dentro disso também, ainda dentro de uma identidade da casa de oração, nós encontramos na Bíblia a centralidade do assunto oração. Então a oração, ela faz parte daquilo que Deus instituiu para nós, e está na palavra. As escrituras, elas enfatizam a centralidade e a importância da oração para uma vida cristã genuína. E meus amigos, se você não ora, alguma coisa está errada. Se você ainda não conseguiu ter devocionais, alguma coisa está errada. Você é um crente, você é cristão. A oração no Antigo Testamento, a história humana começa com uma reunião de oração no Éden. Adão e Eva, na viração da tarde, na viração do dia, Deus ia lá para conversar com eles. Ter um diálogo santo. A missão dada a Moisés de tirar o povo do Egito e construir um santuário de adoração e oração no deserto. Por quê? Porque Deus queria relacionamento. E você conhece toda a história de Moisés, do povo do Egito. Deus tenta que esse povo suba ao monte, mas eles falam assim: vai lá você, Moisés. Terceiriza o relacionamento. Terceiriza o lugar de oração. Meus amigos, não terceirize o lugar de oração. Nós, como uma igreja madura, entendemos que você não depende do pastor da igreja ou do seu líder. Eles são facilitadores para a sua vida, dando conselhos, instruindo biblicamente, sim. Mas a sua vida de oração precisa acontecer sem nós. Você tem que ouvir de Deus. Quantas vezes eu já, com a galera que caminha comigo, com a Paty, as pessoas perguntaram: Deus já falou alguma coisa para vocês a nosso respeito? Eu falei: sim, mas vocês têm que ouvir. A hora que vocês ouvirem, a gente fala se é igual. Então vamos ouvir aí. Então nós não terceirizamos isso. O propósito de ser uma casa de oração pode ser visto claramente no reinado de Davi.
Davi estabelece adoração e oração no tabernáculo, dirigido por cantores e músicos dia e noite. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. 1 Crônicas 9:33 diz assim: quanto aos cantores, chefes das famílias entre os levitas ficavam alojados nas câmeras do templo e estavam isentos de outros serviços, porque dia e noite estavam ocupados com seu serviço. Qual era o serviço? Ministrar ao Senhor. É importante ressaltar também, e a gente vai falar isso mais para frente, que os reinados que se seguiram depois de Davi, alguns obedeceram esse mandado, porque Davi viu algo junto com os profetas da sua época, e ele ordenou que isso fosse feito reinado após reinado. Mas esses reis, a grande maioria, não obedeceu esse mandado. Diego, como que você sabe disso? 2 Crônicas 29:25 diz assim: também pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, liras e harpas, segundo o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por meio de seus profetas. Vários reis se perdiam no caminho, e quando esse lugar de oração não acontecia, o povo caía em idolatria, olhava para outros deuses, e Israel começava a perder guerras. Vocês já leram 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas? Vocês vão ver isso várias vezes. Só que quando alguém de repente percebia, tinha um mandado aqui, a ordem da adoração e oração davídica voltava a acontecer, Israel começava a prosperar novamente. E Deus colocava, os ídolos eram quebrados novamente, e Israel prosperava novamente. A oração agora no Novo Testamento. Jesus começa o seu ministério numa reunião de oração no deserto. Lembra ele sendo tentado? Ele fica 40 dias lá, em jejum e oração. E ele termina o seu ministério numa reunião de oração no Getsemane. E você vê em vários momentos nas Escrituras, Jesus se retirando para orar. Muitas vezes não dava certo, né, gente? Vocês lembram? Tipo, ele saía e de repente a galera sabia onde ele estava e ia lá. E daí ele se compadecia dessa galera, orava por eles. Eu gosto muito de um episódio. Eu sei que a gente não pode trazer uma realidade à ficção, né? Mas tem um episódio do The Chosen, que Jesus aparece assim, ó, cansado de orar por muita gente. Ele tá tipo destruído assim, ele vai andando assim. Cara, aquilo ali me feriu. Fala, cara, ele se gastou por aquelas pessoas. Enfim. A igreja primitiva é iniciada em uma reunião de oração no cenáculo, Atos 1:4. Atos 2:1 e 2, Pentecostes, uma reunião de oração. Os apóstolos, quando eles levantam os diáconos, que eles entendem que eles precisam levantar os diáconos, eles entendem que eles precisavam perseverar no lugar de oração. Ele fala assim: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Olha que importante a oração. Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, partir do pão e nas orações. Olha a centralidade das orações. E como que a gente pode ignorar isso? Vai lá comigo para Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8, verso 1. Existe uma oração física. Deus, o Senhor nos ouve para responder no tempo devido, como lhe apraz. Apocalipse capítulo 8, verso 1. Quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora.
Então vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo, com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso. Pensa nisso fisicamente. Com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu de fogo do altar e atirou na terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então as nossas orações sobem fisicamente, são armazenadas fisicamente, e no tempo devido Deus ordena fisicamente algo do céu na terra, e Deus promove justiça. Uau! Trovões, relâmpagos, terremotos, isso é físico, meus amigos. Deus manda um anjo arremessar isso. Justiça. Sabe quando você ora por justiça? Vai chegar o dia, vai chegar a hora que Ele vai responder com justiça. E sabe, meus amigos, Ele nunca vai deixar uma oração não respondida. Ele vai responder talvez de um jeito que você não queira, mas Ele nunca vai deixar uma oração não respondida, porque elas estão sendo armazenadas. Ele está olhando para isso no trono dele. Olhe que sensacional isso. Isso deveria nos encher de fé e falar: cara, eu vou gastar meus dias nesse lugar, e eu vou encher, se tiver uma taça para mim lá, eu vou encher só com as minhas orações. Não está dizendo isso lá, né? Mas eu quero. As orações dos santos que são feitas sobem à presença de Deus e são armazenadas. No tempo devido, isso é respondido através de uma ação de justiça dos céus na terra. Vocês entenderam? Fez sentido? Então nós falamos das taças, daquilo que está diante do trono de Deus. Isso precisa ser uma responsabilidade para nós. Mais do que algo muito incrível e legal, existe um lugar onde isso é armazenado, e isso deve trazer uma responsabilidade ao nosso coração. Um desejo de que a nossa oração realmente seja ouvida e respondida, num lugar de relacionamento com Deus. Vamos lá, vamos para a segunda parte, adoração. Salmo 96, verso 7, vai lá comigo. Salmo 96, verso 7. Falamos da parte da oração, das taças. Agora falaremos da harpa. Salmo 96, versos 7 e 9 a 9, diz assim: tributai ao Senhor, a família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei ofertas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Alguém tem uma outra versão? Deem, tem? Dedicar, deem, alguém? Deem. Tributai. O que é um tributo? Todo início de ano todo mundo fica desesperado, porque nós temos alguns tributos para pagar. O seu IPVA, o seu IPTU, e é um imposto devido, sim ou não? Você precisa pagar esse imposto, porque alguma coisa pode acontecer de ruim, né? Principalmente no governo, se você
não pagar esse imposto. O texto está dizendo assim: pague esse tributo. Deem a Deus aquilo que é devido ao seu nome, não aquilo que você quer dar, não aquilo que sobra, não aquilo que é conveniente, não aquilo que você acha que é interessante. Tribute a Ele a glória devida a Ele, aquilo que é dele, seja em adoração ou seja em oração. Dê glória a Ele, tribute a Ele a glória devida ao seu nome. Não é o que eu quero dar. Eu preciso ir além e entender o que Ele quer receber, o que é devido ao nome dEle. Muitas vezes nós entramos na presença dEle, sabe, meus amigos? Jesus pagou um alto preço. Nós falamos 2 domingos atrás, 2 domingos falando sobre a ceia e sobre tudo que Cristo fez e a magnitude da ceia. Cristo pagou um alto preço por nós. Ele derramou sangue lá na cruz. Ele abriu um novo e vivo caminho para que eu possa acessar ao trono da graça. E Ele orienta que nós devemos entrar com ousadia e confiança diante do trono da graça, porque estamos cobertos pelo sangue. Então Cristo paga um preço altíssimo. Nós precisamos tributar a Ele a glória devida. É interessante que ele fala: tributai, ó família dos povos. Tribute, a sua família deve tributar a Ele a glória devida. Adorai o Senhor na beleza da tua santidade. É no lugar de oração, é no lugar de adoração. Eu conheço a beleza de quem Deus é e eu respondo. E se você é da casa há muito tempo, você sabe o que eu vou falar agora. Adoração não é uma ação, ela é uma reação ao conhecimento de Deus. Adoração é uma reação aos atributos revelados de Deus a nós. Então nós conhecemos alguém, nós entendemos quem Ele é, e nós respondemos a Ele, e dando glória devida ao Deus que é bom, ao Deus que é justo, ao Deus que é perfeito, ao Deus que é eterno, ao Deus que é infinito, ao Deus que é imortal, ao Deus que é invisível, o Deus que é real, o Deus que é físico, numa realidade física, ao Deus onipotente, onisciente, onipresente, ao início e o fim. E assim, meus amigos, quando nós conhecemos um Deus, nós respondemos em adoração a Ele. Mateus capítulo 2, verso 11, é a hora que os 3 reis chegam aonde Jesus nasceu. E esses 3 reis chegam lá e falam assim, e o texto diz o seguinte: entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Esses 3 reis reconheceram quem Jesus era, e eles responderam, ofertando aquilo que eles tinham, os seus tesouros. Mateus capítulo 4, tentação no deserto. Até Satanás sabe o poder que tem a adoração. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Mas Jesus, você sabe a resposta. Jesus responde a ele, falando que nós devemos adorar somente a Deus. João 4, 23, o texto muito utilizado sobre adoração, fala: vem, essa é a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Um pouquinho antes, João capítulo 20 fala que nós adoramos aquilo que conhecemos. Então, meus amigos, mais um texto para finalizar.
Mateus capítulo 14, 33, é quando Jesus está acontece toda a treta lá no barco, e Jesus aparece para os discípulos, eles se assustam, tem todo aquele rolê lá, e daí os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Então eles se assustam e depois reconhecem quem ele é, e falam: cara, verdadeiramente és filho de Deus. Adoração não é uma ação, e sim uma reação ao conhecimento de Deus. Então, gente, se você não responde em adoração, seja na sua casa, seja aqui na comunidade local, se você fica indiferente, só tem uma coisa que eu posso dizer: lhe falta conhecimento do Deus que você adora. Não tem como ficar indiferente a um Deus que é eterno, a um Deus que é infinito, a um Deus que eu conheço. Diego, mas o líder de adoração hoje é muito ruim. Diego, mas a música que tocaram hoje eu não gosto. Diego, mas o álbum do Spotify, de manhã eu falei CD, mas o álbum do Spotify, cara, caiu numa música lá do álbum que, cara, eu nem parou ali, não consegui mais. Meus amigos, não se trata de você. Quando a gente entende essa realidade, não importa o som, não importa quem está ministrando, não importa a banda, não importa o músico, não importa o solo bem feito, não importa. Importa que eu estou admirando e respondendo à beleza de Cristo, de quem Ele é. E se você é indiferente a isso, você não conhece Deus. Você não tem conhecimento desse Deus. Não tem como ficar indiferente. Não tem como ficar indiferente. Não se trata de gostos pessoais, meus amigos. Adoração parte do conhecimento de Deus. Matthew Edman vai dizer: a revelação de Deus é o combustível da nossa adoração. Diego, mas e o meu jeito de adorar? Vou falar daqui a pouco disso. Fica com essa frase aí: o meu jeito de adorar. Quanto mais nós conhecemos Deus, mais nós o adoramos, mais queremos conhecê-lo. A primeira menção da palavra adoração, na palavra shaká, está lá em Gênesis capítulo 22, verso 5, se não me engano, 5 ou 15, 5, que é Abraão e Isaac. Lembram de Abraão e Isaac? Todo mundo conhece a história de Abraão e Isaac, sim ou não? Abraão tem um filho, depois de 100 anos, esse filho é o filho da promessa, e daí Deus fala assim: me dá esse filho, mata ele aí. Basicamente é isso: sobe e sacrifica ele para mim. E esse texto é muito interessante, porque olha só, ele diz assim: então disse aos 22:5, então disse aos servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz Isaac iremos até lá, e depois de termos adorado shaká, voltaremos para junto de vocês. Preste atenção nessa palavra aqui: voltaremos. Ele estava indo sacrificar Isaac. Quem vai voltar com ele? Voltaremos. Olha a fé de Abraão. Eu estou indo sacrificar meu filho, mas Deus vai fazer alguma coisa nesse rolê. Ele vai ressuscitar esse menino. Ele vai, eu disse de manhã, vai cuspir no chão, vai construir outro ser, mas nós vamos voltar. Só que aqui, gente, além do todo mundo fala do sacrifício de Abraão. Nossa, ele entrega o seu Isaac. Você já ouviu alguém falando: cara, entrega teu Isaac? Sim ou não? Hoje, essa semana eu entreguei meu Isaac. Mês que vem eu vou entregar meu Isaac. E tem outras pessoas que estão esperando o Isaac para casar, né? Aleluia. Quantos Isaques nós temos aí? Levanta aí os solteiros. Vocês não estão... tem um aqui corajoso, olha lá. Aleluia. Vamos lá. Mas eu queria... vamos lá, olha só. Só que as pessoas olham para essa realidade e veem só o sacrifício de Abraão.
E eu queria que a gente pudesse ir um pouquinho além. A gente tem a visão de que Isaac, do ministério infantil, saca? Que Abraão está lá amarrando uma criança para sacrificar uma criança. Você já viu isso? Sim ou não? Aquelas historinhas bíblicas. A criança está lá, chega para você no final do culto com Isaac preso, amarrado, pintado. Olha aqui o Isaac, mãe. Sim ou não? Com Abraão com a faca assim, ó. Né? Só que a verdade, gente, Flávio Joséfo vai falar que Isaac tinha entre 25 e 35 anos. Por isso que ele fala rapaz. E por isso que ele ajuda a carregar as coisas. Agora vamos lá. Você tem Abraão com 100 e poucos anos, gente. Quantos tem de 25 a 35 anos aqui? Levante a mão. Mano, se você olhasse para o seu pai e falasse assim: pai, estou vendo aqui, estou carregando umas coisas aqui, mas eu estou vendo, as coisas tá tudo aqui, mas está faltando sacrifício. Daí Abraão vai falar assim: Deus vai prover, filho. Vamos lá. Só que daí chega uma hora que Abraão tem que amarrar Isaac. Cara, se você estivesse no lugar de Isaac e olhasse para um idoso de 100 e poucos anos do seu lado, você no auge da sua vitalidade e vigor físico, fala assim: mano, me pega, velho. Me pega aí que eu vou sair correndo. Só que todo mundo esquece que Abraão entrega o filho. E o filho se entrega. E isso é um apontamento para Deus Pai e Jesus. Porque a gente olha para Deus entregando o filho, mas olha o filho se entregando propositalmente. Adoração, gente. E tudo isso está envolvido adoração. E é interessante que quando para a mão de Abraão, Deus manda ele parar. O anjo fala assim: agora eu sei que temes a Deus, porque houve obediência, houve entrega total de ambos. Deus exige a exclusividade da nossa adoração, meus amigos, e na nossa oração. Tudo que for fora daquilo que Deus quer é idolatria. Então Deus exige esse monopólio. Inclusive alguns textos falam que o Senhor é Deus zeloso e nós não devemos adorar outros deuses. Outros textos falam, o próprio texto de Jesus no deserto lá fala: adore somente o seu Deus e é só Ele preste culto. Só que nós estamos criando várias imagens de um Deus que pode ser que não seja o Deus verdadeiro. Então a gente está talvez não adorando imagens, mas estamos adorando um Deus criado por nós mesmos. Toda visão que você tem de Deus que não tem a ver com Deus verdadeiro é um ídolo. Então você, mesmo que você chame Ele de Deus, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a idolatria não fala mais apenas de se colocar na frente de uma estátua, mas de qualquer coisa que tome o nosso coração no lugar de Deus e tome as nossas afeições. A adoração, ela gera fome do objeto de adoração. O que é isso, meus amigos? Tudo aquilo que você coloca como ídolo e você adora isso gera fome e você se torna insaciável. James Smith vai dizer naquele livro Você é Aquilo que Ama, que somos insaciáveis a respeito de nosso objeto de adoração. Quando a gente adora o nosso corpo, a gente nunca está satisfeito com ele. Quando nós adoramos o dinheiro, a ganância toma conta de nós e nunca está satisfeito com o dinheiro que nós temos, ou com os recursos que nós temos. Quando nós adoramos o sexo, o casamento nunca vai ser suficiente para você. Quando nós adoramos a comida, você sempre vai ter espaço para mais uma garfada. Não existe não adoração. Então quando
nós posicionamos essas afeições no lugar certo e adoramos a Deus, a fome por Deus, ela começa a ser gerada automaticamente, porque Deus colocou esse anseio no coração do homem. Amém? Então já ouviu alguém falar assim: nossa, quando eu vim para a igreja, parece que eu tinha um buraco, que eu ia para todos os lugares, fui para todos os lugares, nunca preenchi, de repente eu vim para a igreja e preencheu. Só que o que acontece com o tempo, gente? Nós vamos nos distraindo e perdendo foco. E nós vamos nos satisfazendo momentaneamente com coisas desse mundo, que tornam-se os nossos objetos de adoração. Amém? Estão entendendo? Nós falamos sobre o Apocalipse 4 e 5, sobre um culto de adoração e oração no céu. Isaías capítulo 6 vai falar exatamente do mesmo lugar. Ezequiel capítulo 1 vai falar da mesma visão, muito parecido. Ezequiel e Isaías têm quase a mesma visão do que João. Quando a gente olha para essas passagens, nós encontramos várias expressões ali. Nós encontramos oração, nós encontramos adoração, expressões de adoração como choro, grito, canções, declarações, proclamação de verdades, entrega. Nós encontramos o modelo celestial do que deve acontecer na terra. O modelo celestial físico, que precisa acontecer na terra também fisicamente. Existem algumas expressões, eu quero passar rapidão sobre isso, porque eu não quero me ater muito a isso. A gente vai ter um outro culto para falar sobre isso. É importante que não existe diante dessa realidade celeste e terrena o meu jeito de adorar, tá? Não existe o teu jeito de adorar. Ai, Diego, mas assim esse é o meu jeito. Não interessa, gente, o teu jeito. Vou te falar bem a real. Eu não quero ser rude nem grosso com você. O teu jeito de adorar não importa, não interessa. Interessa aquilo que Deus quer receber. Salmo 96 vai falar assim: tributai ao Senhor a glória devida ao nome dEle. E nas escrituras nós encontramos o jeito que devemos adorar. Então, se nossa adoração não parte de um lugar de entendimento das escrituras, cara, a tua adoração ela pode ser muito legal, ou do jeito que você quiser, mas na verdade talvez não seja adoração. Existe um jeito que Deus quer ser adorado, e nós precisamos responder a isso. Não importa a sua etnia, não importa a denominação de onde você veio, não importa o seu histórico familiar, não importa o teu temperamento, que é o signo gospel agora, né? Temperamento: não, eu sou colérico, eu gosto de pular. Ah, eu sou fleumático, não, eu gosto de ficar quietinho. Não importa. Deus exige o monopólio e Ele disse que quer de um jeito. Vamos lá. Cantar não é para o cara do louvor, cantar é para todo mundo. Nós nos reunimos como comunidade. Você faz isso na sua casa também. 1 Crônicas vai dizer 16: cantem ao Senhor todas as terras, cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a salvação dia após dia. Salmo 30, cantem louvores ao Senhor. Salmo 98, cantem ao Senhor um cântico novo. Nós não cantamos porque somos bons cantores, nós cantamos porque Ele é bom. Gritos, Deus manda gritar: ah! Ai, Diego, que absurdo. Deus não é surdo. Deus manda gritar. E todo o povo jubilou em altas vozes, louvando o Senhor por terem sido lançados os alicerces da casa do Senhor. Batam palma a todos os povos e aclamem a Deus com vozes de júbilo. Bem-aventurado o povo que conhece os gritos de alegria. Ah! Gritar também é para Deus.
Batam palma todos os povos, não é a música do Alessandro Vilas Boas, é bíblico. Batam palma, batam palma. E não é um bater palma de apresentação, sabe? Gente, eu vou abrir meu coração. Quando termina a adoração, uma música muito bem ensaiada, e daí o povo termina e faz assim: muito bem ensaiada essa música, nossa, ficou linda. Gente, vocês não estão aqui aplaudindo uma apresentação, vocês estão aqui aplaudindo Deus vivo. Não importa quem está aqui. Os músicos e os cantores aqui, eles estão sendo forjados num lugar de oração onde não tem ninguém assistindo eles. E de verdade, grande maioria, não vou falar por todos, porque, enfim, eu não vou generalizar, mas, cara, a gente não está nem aí. Nós queremos adorar a Ele. Então, essas palmas, elas são diferentes, elas partem de um lugar de revelação. Erguer as mãos, quando nós erguemos as mãos, gente, pelo amor de Deus, ergam as mãos, não esperem o ministro de adoração falar 20 vezes: erga a mão pelo amor de Deus. Erguer as mãos talvez seja um dos gestos mais expressivos de adoração, porque ele pode dizer várias coisas. Ele pode falar assim: cara, eu me rendo. Ele pode falar: cara, Deus, eu tô aqui. Sabe quando você vai com um grupo numa pizzaria, e sempre tem o grupo que chega antes, que guarda as mesas, e tem o grupo que chega depois e reclama da pizza que compraram, que não era o sabor que eles queriam, sabe? Então quando chega esse segundo grupo, você fica lá no restaurante assim, ó: cara, faz isso para Deus. Deus, eu tô aqui. Deus, se mude para cá. Nós estamos aqui na comunidade, na Cornerstone, Avenida Manuel Ribas, 5026. Vem aqui, Deus. Vem aqui. Eu ergo minhas mãos para você. Eu oro a Ti. Eis-me aqui. Primeira Timóteo 2:8. Quero que, pois, que os homens orem em todos os lugares. Digam: todos os lugares. Sabe o que é todos no grego? Todos. Olha só que incrível. É em todos os lugares. Levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Ouve, Senhor, a minha súplica quando a Ti clamar por socorro, quando erguer as mãos no Seu santuário. Então eu suplico a Deus. Eu ergo minhas mãos. Danças, Deus manda dançar. Ah, que legal. Até quando você é tipo eu, tudo descoordenado. Deus manda dançar, gente. É tempo de chorar, é tempo de rir, é tempo de se entristecer e é tempo de dançar. Louvem ao Senhor com danças. Ah! E continuando, agora eu quero entrar numa outra coisa. Entenderam a adoração? Várias expressões. Você entende que essas expressões estavam lá no céu e nós trouxemos para a terra? Havia cantos, haviam gritos, haviam proclamações, haviam os 24 anciãos se prostrando, que também é uma expressão de adoração. Existiam proclamações de verdade a respeito de Deus, sim ou não? Existia música, harpas, mas agora a gente vai lá para o tabernáculo de Davi, para a gente começar a ir para o final. Vocês entendem que a adoração e a oração faz parte de um modelo celeste, sim ou não? Davi viu isso. Vamos para a cronologia disso. Davi, no seu primeiro decreto, após ele se tornar rei de verdade, porque ele, se você lembra, ele foi ungido 3 vezes rei. E isso é um apontamento de rei, sacerdote e profeta, um apontamento de Cristo. Então Davi, ele é ungido 3 vezes nesse caminho. E daí de repente, ele é rei, daí ele é ungido a última vez. E o primeiro decreto dele é o quê? Cara, traz a arca. Traz a arca, eu preciso da arca aqui, eu preciso da presença de Deus aqui. E Davi, talvez
por o que aconteceu com os filisteus. Não sei se você lembra da história, mas a arca foi roubada pelos filisteus. E aonde ficava a arca, o que acontecia? Gente morria, doença, um monte de coisa, sim ou não? Lembra disso? Por quê? Porque não era para estar lá, ok? Não era para estar com aquele povo. E aonde ficava a arca, até que os filisteus falaram assim: cara, esse lugar, isso aqui não pode ficar aqui. Vamos mandar essa arca para algum lugar. Colocam isso num carro de boi, mandam os bois com essa arca, e Deus dirige esses bois até o lugar específico. Talvez por causa disso, Davi olhou esse modelo e falou: cara, precisamos trazer a arca, vamos fazer como aconteceu essa vez. E ele coloca essa arca nos carros de boi, e todo mundo conhece a história. Os bois tropeçam, Uzá põe na mão na arca, e o que acontece? Morre. Então o que aconteceu aqui? Um monte de gente morre lá atrás, um monte de gente tem problemas de saúde. Uzá morre quando põe a mão na arca, e Davi fala assim: opa, a coisa está errada. Davi vai voltar e vai: cara, como Moisés trazia essa arca? Ele descobre: cara, ombro de homens, 6 passos, para tudo, sacrifica e continua. Olha o tanto de tempo que Davi demorou para chegar essa arca onde deveria. Só que nesse meio tempo, Davi já começa com um novo molde. Davi começa a dançar ao redor da arca nesse tempo. Davi, até que essa arca chega num lugar chamado tenda de Davi, ou tabernáculo de Davi, que era uma tenda. E Davi tem uma ideia genial. Ele fala assim: mano, vou pôr a arca no meio e vou colocar a galera em volta. Vamos lá, gente. A arca tinha acabado de matar um monte de gente. Sim ou não? Um monte de doença. Uzá tinha acabado de morrer, de pôr a mão na arca. E daí Davi tem a ideia genial de colocar essa arca no meio. E fala assim: não, a gente vai colocar a arca no meio aqui. E Davi institui a música no tabernáculo. E agora eu queria que você pensasse numa coisa. Muita gente pensa que o tabernáculo de Moisés não existia mais, ou tinha parado de funcionar. Por isso que Davi trouxe para o tabernáculo. Mas o tabernáculo de Moisés permanecia, gente. E sabe o que é o mais maluco? O tabernáculo de Moisés permanecia com os seus serviços e com as suas atividades, mas sem a arca. Nós podemos ter muitas atividades, nós podemos ter muitos serviços, nós podemos inclusive ser obedientes àquilo que Deus mandou a gente fazer lá atrás. Mas se a gente continuar nesse caminho sem a presença, então Davi traz essa arca para esse lugar e não para o tabernáculo de Moisés. E institui turnos, 24 turnos, ou melhor, turnos dia e noite, de adoração, intercessão e profecia. Da onde Davi tirou isso? Lembra de Apocalipse? Adoração, harpas e taças. E olha só o paralelo disso. Lembram dos 4 seres viventes? Eles tinham olhos por detrás e por diante. E eles ficavam 24 horas por dia olhando para Deus e dizendo: Santo, Santo. Sabe quando você cansa de cantar a mesma música aqui na igreja? Que já deu 1 hora e pouco? Eles estão lá cantando santo faz eternidade. Sabe por quê? Porque existe um fascínio, sempre uma revelação nova. Por que eles têm tantos olhos? Para enxergar a beleza. E olha só, esses 4 seres viventes, olha o que acontece em 1 Crônicas 25, verso 1. Davi, juntamente com os chefes de serviço, separou para o ministério Asaf, Emã e Jedutum, para profetizarem com harpas, liras e símbolos. Chamavam esses caras também de
videntes. Os 4 com os 4 seres viventes. Ah, Diego, isso daí é viagem da sua cabeça, coincidência. Daí, existem os 24 anciãos lá no céu, sim ou não? Você continua em 1 Crônicas 25, e você vai olhar Davi levantando 24 famílias. E 24 chefes de família, que estariam responsáveis pelos turnos. Ah, Diego, é viagem. 1 Crônicas 25, 31, eu vou só falar o último aqui. A 24ª, arromante Ezer, seus filhos e seus irmãos, 12. Então são 24 famílias e 24 chefes. Da onde Davi tirou que a presença precisava ficar no meio? O trono de Deus fica no centro, e as coisas acontecem ao redor. Música, oração e profecia. Milhares de anjos cantando santo, 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 dia e noite. Davi contrata 4.000 músicos e 288 cantores para estar na presença de Deus 24 horas, 7 dias por semana. O modelo de adoração e oração do céu. Existiam cânticos responsivos. Esdras capítulo 3, verso 11 a 13, diz assim: cantavam responsivamente, louvando e dando graças. Esse é o modelo de adoração e oração davídico, do tabernáculo de Davi. Dando graças ao Senhor com essas palavras: Ele é bom, sua misericórdia dura para sempre. E todo o povo jubilou em altas vozes, respondendo. Neemias capítulo 12, 24, também o modo de adoração davídico, modelo davídico. Os irmãos deles ficavam diante deles para louvarem e darem graças, segundo o mandado de Davi, homem de Deus, coro contra coro. Sabe quando a gente entra num momento de adoração aqui, e os instrumentos ficam tocando, e eu falo assim, cara, os instrumentos vão profetizar, libere uma nova canção ao Senhor. Isso é responsividade. A revelação que o Gerson está tendo do Senhor, ele responde em adoração. Agora a Carol recebe uma outra revelação nesse momento, e responsivamente canta ao Senhor. Olhe esse modelo. Nós estamos olhando para o céu e tentando reproduzir na terra. Vocês entendem? Vocês entendem a responsabilidade do lugar de oração e adoração? Nós estamos entendendo o modelo do céu e tentando implementar na terra com a nossa incapacidade, mas com a graça e o favor de Deus. Nós precisamos entender isso. O antífono, a responsabilidade é para todos. E olha só, os reis que instituíram o modelo davídico depois de Davi. Salomão instruiu que a adoração deveria ser conforme a ordem davídica, 2 Crônicas 8. Josafá derrotou Moabe e Amon, colocando os cantores na linha de frente do exército, para cantar louvores conforme a ordem davídica, 2 Crônicas 20. Joás, 2 Crônicas 23, Ezequias purificou e consagrou o templo e restabeleceu a ordem davídica de adoração, 2 Crônicas 29, Josias reinstituiu a adoração davídica, 2 Crônicas 35, Esdras e Neemias, que a gente falou agora, ao retornar da Babilônia, restabeleceram a ordem davídica. Vocês conseguiram compreender? Sim ou não? Gente, existe uma realidade celeste física, existe as suas orações subindo fisicamente a Ele, existe a sua adoração subindo fisicamente para Ele. Ele ordena que nós devemos responder na terra assim como é no céu. Então nós adoramos, oramos e intercedemos, nós profetizamos. E olha só que legal, o profeta Amós,
Amós capítulo 9, verso 11, diz assim: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, e vou reparar as suas brechas e levantá-lo das suas ruínas, vou restaurá-lo para que volte a ser como nos dias da antiguidade. Atos capítulo 15, Diego, isso é Velho Testamento. Atos capítulo 15, depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e reedificarei as suas ruínas e eu restaurarei. E Tiago continua: para que o restante da humanidade busque ao Senhor, juntamente com todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o nome, diz o Senhor. Que todas essas coisas sejam conhecidas desde os tempos antigos. Olha, eu não sei se eu estou conseguindo expressar, mas a tua oração e a tua adoração, ela é extremamente importante, e existe uma responsabilidade que agora nós jogamos no peito um do outro. Porque, meus amigos, uma coisa é nós agirmos como sem entendimento, uma coisa a gente caminhar sem a revelação de algo, mas agora eu estou juntamente com você, te dando entendimento de algo, e nós precisamos responder da maneira adequada a Ele. Não dá, diante de tudo isso que nós construímos aqui, eu não estou falando de mim, tá? É Bíblia. Não dá para olhar para toda essa realidade e permanecer da mesma forma. 1 Pedro capítulo 2, versos 5 a 10, vai lá comigo que eu estou finalizando. Aleluia. 1 Pedro capítulo 2, versos 5 a 10. Esse é quase o nosso versículo da igreja. É a nossa base bíblica de fé aqui, da igreja. Vamos lá. Também vocês, como pedras vivas, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio. Diga sacerdócio. Sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Pausa. Primeira parte da nossa palavra aqui, nós entendemos que nós temos uma identidade e um destino. E qual é? Sermos casa de oração. Isso é uma identidade que Deus imprimiu na igreja. Agora, quando não agimos como, nós somos desobedientes a um destino. E meus amigos, eu não quero ser considerado um descrente. Eu não quero que o próprio Cristo seja uma pedra de tropeço para mim ou uma rocha de ofensa. E os últimos dias, meus amigos, os últimos dias serão dias de ofensa àqueles que não estão firmados nele de verdade. Lembra o que eu falei da palavra profética que eu falei lá no início? Aqueles que não estiverem enxergando quem Ele é, eles não vão estar firmados numa verdade de quem Ele é. E sabe o que vai acontecer? Ofensa. Muitos se perderão no meio do caminho, porque ficarão ofendidos com Deus pelo sofrimento. Só que Paulo, aquele que viu Deus, aquele que foi tomado no caminho de Damasco, depois de tudo que ele passou, ele dizia: a minha leve e momentânea tribulação não tem comparação com o peso de glória. Nós fomos feitos pedras vivas, sacerdócio santo. O que um sacerdote faz? Ministra ao Senhor. Como? Oração e adoração.
Nós fomos feitos isso. Deus nos deu um destino, Deus nos deu um nome, Deus nos deu uma identidade, e nós precisamos responder devidamente. Não dá para ficar olhando e falando: ah, cara, tá tudo bem, vamos levar a vida. Eu não quero ser considerado um descrente, eu não quero olhar para Cristo e entender a ofensa a mim mesmo. Eu quero que Ele seja minha pedra angular, minha pedra onde eu sou firmado de verdade. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram nem povo, mas agora são povo de Deus, e antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Como que eu leio isso e não respondo? Eu era inimigo de Deus, e hoje eu sou parte da família. Eu não posso ficar indiferente. Nós queremos ser pedras vivas verdadeiras. Nós queremos responder aquilo que fomos chamados para ser e viver. Uma verdade bíblica, como eu disse, quando ela chega, meus amigos, ela nos torna responsáveis. Ela nos responsabiliza por algo. Nós não somos mais ignorantes a respeito disso. Nós temos entendimento, então precisamos responder e tributar a Ele a glória devida ao seu nome. O apelo de hoje, e agora eu finalizo. O apelo de hoje é para todos nós. Talvez durante toda essa mensagem você percebeu que a tua vida de oração é bem insuficiente. Talvez você não entendeu que você não tem adorado da maneira como deve. Talvez você não sabia que você era ouvido sempre, e talvez você ignorava a oração. Meus amigos, nós temos uma sala aqui acontecendo, mas como eu disse, uma sala que acontece semanalmente não significa uma casa de oração. Ela pode ser um meio, ela pode ser uma ferramenta, mas se nós, como comunidade, olhando para isso que nós construímos hoje, e nós não respondemos da maneira adequada, e isso não feriu o nosso coração, a ponto de querer vir aqui, e também gastar o seu tempo no secreto, cara, não adianta, porque se trata de uma cultura, de uma disciplina, de um prazer. O Senhor abriu um novo e vivo caminho. Sabe, Cristo pagou um preço tão alto para que nós pudéssemos ter esse acesso. Como que eu ignoro e eu falo, eu não posso acordar um pouco mais cedo? Como que eu falo que eu não posso ir dormir um pouco mais tarde? Como que eu falo que eu não tenho tempo? Como que eu não arranjo tempo na minha agenda para aquilo que realmente importa? Senhor, nos perdoe essa noite. Senhor, nós nos arrependemos por todas as vezes que fomos insuficientes na resposta. Jesus, nos perdoe. Nos perdoe por não termos o entendimento. Nos perdoe por sermos tão egoístas, tão preocupados com nós mesmos. Jesus. Meus amigos, eu não vou chamar ninguém para frente. Se você acha que deve,
se isso é um tributo à glória devida de Deus, e você acha que precisa vir para frente para responder a isso, fique à vontade. Mas eu quero começar dizendo que nós devemos nos arrepender por tudo que nós fizemos de insuficiente. Feche teus olhos aí onde você está e dê a resposta que você acha que deve dar a Ele agora. Nós não vamos cantar nenhuma canção específica agora, nós vamos profetizar com os instrumentos, para que o Espírito Santo fale com você. Senhor, eu oro, fala o nosso coração. Se você está preocupado com o tempo, se você está preocupado com o horário, eu entendo você. Fique à vontade se você precisa sair, mas eu entendo que nós precisamos dar ao Senhor a glória devida agora, dar uma resposta a Ele. Senhor, nos perdoe por deturpar a identidade da igreja, nos perdoe por não agir como uma casa de oração de verdade, nos perdoe, Senhor, por não responder como lhe é devido. Jesus. Senhor, nos ajude a responder de maneira adequada. Senhor, nos ajude a olhar para o modelo celestial. Nos ajude, Pai, a entender essa realidade. Ah, Senhor, recebe as nossas orações físicas essa noite. Acumule diante do trono as nossas orações, as nossas lágrimas, o nosso desespero. Ah, Deus, Senhor, nós não queremos entrar num tempo de jejum e oração de 40 dias sem entendimento. Senhor, que possamos responder adequadamente. Faz-nos uma casa de oração. Nós não queremos ser uma casa de entretenimento, nós não queremos ser uma casa de show, nós não queremos ser um supermercado. Senhor, nós queremos uma casa de oração, e firma essa identidade nas nossas vidas. Uma casa onde há relacionamento entre nós, onde sabemos que somos ouvidos, porque nós temos um Deus verdadeiro, que está sentado num trono físico e verdadeiro, que está no ambiente da sala do trono física e verdadeira. E as nossas orações estão subindo e sendo armazenadas diante de você. Existe um judeu assentado à direita do Pai, que pagou um preço, e ainda tem as marcas desse preço. Jesus, eu oro que caia todo sofisma, toda ideia errada do que é o céu e de quem é você. Caia por terra agora, que possamos ter o entendimento correto, firmado
Senhor, nós não queremos ser considerados descrentes, nós não queremos que o Senhor seja pedra de tropeço, nós não queremos ser feridos pela ofensa de quem não entendeu quem você é. Nós queremos responder como um sacerdócio real, como reino e sacerdotes que o Senhor nos fez, ministrando ao Senhor com a nossa oração e a nossa adoração. Jesus, nós queremos concordar com tudo aquilo que é a sua vontade, seja na oração, seja na adoração, nós concordamos com aquilo que você é, e nós concordamos com a sua vontade para a terra. Senhor, não permita que saiamos da mesma forma que entramos, que essa mensagem, essa palavra sua, possa ferir o coração dessa comunidade a partir de hoje. Jesus, o anseio pelo lugar de oração, o anseio pelo relacionamento, fere o nosso coração com fome verdadeira por você. Arranca todos os ídolos, arranca todos os outros afetos, e nós posicionamos os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Ele é e para sempre há de ser. Jesus. Nós nos posicionamos diante de você. Suba-te incenso, suba-te incenso, suba-te incenso. Acumule as orações dessa casa. Tributai ao Senhor, ó família Cornerstone. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. A glória devida ao nome que é acima de todo nome. Baba
Senhor, eu oro para que levante aqueles intercessores. Eu oro por aqueles que vão entender ou já têm entendido que devem gastar os seus dias e a sua vida no lugar de oração. Eu oro, levanta as Anas aqui, Senhor. Levante aqueles que deixarão tudo que têm. Nós sabemos que isso não é um chamado para todos, Senhor. Aqueles que ficarão no templo dia e noite, noite e dia. Fere o coração desses que precisam estar. Eu oro pelos meus irmãos também, Senhor, que precisam encontrar, ou melhor, inserir o Senhor na agenda tão turbulenta deles. Que eles compreendam aquilo que precisam fazer para ministrar ao Senhor, serem esses sacerdotes, serem aqueles que conhecem o Senhor, que conhecem as belezas, que oram e têm prazer no lugar de oração. Eu oro, Senhor, fortalece eles. Ah, Jesus, nos ajude, Senhor, a cumprir a nossa identidade, a sermos fiéis àquilo que o Senhor nos chamou para ser, como igreja, como corpo e também como indivíduos. Aumenta o desejo pelo lugar de oração. Fere-nos. Ah, Jesus. Que a realidade do tabernáculo de Davi esteja bem impressa no nosso coração. Senhor, restaura o tabernáculo caído de Davi. Nos ajude a viver isso como comunidade e ajude a tua igreja a viver isso, não como um modelo humano, mas respondendo ao modelo celeste. Respondendo a um modelo celeste que agrada o seu coração. Nós não queremos fazer nada para agradar homens. Nós não estamos aqui para levantar uma comunidade que agrade homens. Nós estamos aqui desde o início da plantação desse lugar. Nós oramos, Senhor, esteja em todas as reuniões. Ajunte aqui aqueles que são famintos e sedentos. Ajunte aqui aqueles que querem estar ao redor da presença. Senhor, nós não queremos mais uma vida ao redor do nosso trabalho. Nós não queremos mais uma vida ao redor dos estudos. Nós não queremos mais uma vida ao redor de bens. Nós não queremos mais uma vida ao redor do dinheiro, do sucesso. Nós não queremos uma vida ao redor do entretenimento. Nós não queremos uma vida ao redor de um estilo de vida. Nós queremos uma vida ao redor da presença. Uma vida ao redor da glória, uma vida ao redor da beleza e da dignidade de Deus. Nos ajude a viver isso. Torna-nos radicais. Torna-nos radicais. Ah, Jesus.
louvor ao Senhor, pois Ele é digno. Tributai ao Senhor o que lhe é devido, honra, glória e louvor ao Senhor, pois Ele é digno. Tributai ao Senhor o que lhe é devido, honra, glória e louvor ao Senhor, pois Ele é digno. Ele é digno. Tributai ao Senhor o que lhe é devido, honra, glória e louvor ao Senhor, pois Ele é digno. Tributai ao Senhor o que lhe é devido, honra, glória e louvor ao Senhor, pois Ele é digno. Tributai ao Senhor o que lhe é devido, honra, glória e louvor ao Senhor, pois Ele é digno. Tributai ao Senhor o que lhe é devido. Tributai ao Senhor o que é devido, honra, glória e louvor ao Senhor, pois Ele é digno. Tributai ao Senhor o que é devido. Sim, Jesus, nos ajude a entender dia após dia aquilo que precisa ser oferecido para você todos os dias, de verdade. Eu queria finalizar com uma frase de David Fritz, que ele diz que o fio condutor entre a adoração, a intercessão, a ação de graças e a profecia é a concordância. Louvor e adoração é concordar com a natureza de Deus. Ação de graças é concordar com aquilo que Deus fez. Oração e intercessão é concordar com a vontade de Deus. E profecia é concordar com o que Deus vai fazer. Nos ajude, Senhor, a ouvir, concordar e responder a Ti, entendendo quem você é, entendendo aquilo que o Senhor quer fazer e concordando com a vontade perfeita e poderosa de Deus. Nós queremos corresponder adequadamente, Senhor. Meus amigos, espero que o Senhor tenha ferido o seu coração essa noite. Espero que isso realmente tenha sido uma palavra de encorajamento para você nesses próximos 40 dias. Que Deus possa estar continuando o trabalho, continuando construindo esse anseio, esse desejo pelo lugar de oração e adoração. Amém? Senhor, leva os meus amigos aqui em segurança para casa. Dê um final de domingo cheio da graça e do favor de Deus. Que eles vão em segurança, que eles tenham uma ótima janta, que eles possam estar com seus familiares, com seus amigos, e leva eles em segurança, e que eles tenham uma semana de resposta, uma semana que responderão no lugar de oração. Para a glória do Teu nome nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Meus amigos, se você entende que precisa ficar mais um pouquinho, fique à vontade. Deus abençoe em nome de Jesus.